Olá pessoal, inicialmente gostaria de agradecer o convite a trabalhar num curso com esse nome, Mulheres e Resistência. Meu nome é Karina Calife, eu sou médica, sanitarista, especialista na área de saúde da mulher e fui uma das fundadoras do grupo de mulheres do PT de Pernambuco em 1987, quando não era tão na moda, né, ser feminista. E é com muito prazer que eu venho trazer o olhar que a gente tem para as questões que estão acontecendo na saúde no nosso país hoje, como é que a gente pode pensar em resistir a esse movimento todo. Bom, o convite então foi para que a gente pudesse falar um pouco sobre as mudanças de saúde que estão acontecendo no nosso país, né? Uma das coisas bem importantes para a gente poder entender isso e também pensar um pouco a quem interessa, né, essas mudanças. É entender que a saúde da mulher ela acontece numa rede de atenção à saúde. Ou seja, a gente precisa brigar não só por hospitais, por unidades básicas de saúde, entender que a nossa construção se dá dentro de uma rede de atenção. Isso significa dizer que a gente tem que ter a garantia da integralidade do cuidado à saúde das mulheres em todas as áreas. Ou seja, quando uma mulher toma uma decisão específica por conta da sua sexualidade, por conta do seu momento reprodutivo, ou não, se essa for a sua opção, ela vai ter que acessar uma unidade básica de saúde, um ambulatório de especialidades e muitas vezes também um hospital. Então é muito importante que esses pontos de atenção estejam articulados, né? E ele nos interessa tudo isso, pensando no SUS. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente entende o cuidado à saúde, ou seja, o cuidado à saúde das mulheres, como a importância de que a saúde garanta que as pessoas possam continuar convivendo com aquilo que a gente chama de suas vidas produtivas e felizes. Então é como a saúde, na verdade, fosse um meio e não um fim. A gente precisa garantir que se eu precisar de alguma coisa, de um anticoncepcional, de uma consulta, da colocação de um DIU, de um olhar para a minha sexualidade, para a sexualidade de mulheres que fazem sexo com mulheres, da vulnerabilidade, da especificidade, por exemplo, da mulher negra e de tantas outras coisas que a gente vem vendo no nosso país, né? Então, esse é o cuidado que a gente quer, um cuidado integral, um cuidado que garanta um olhar para as vulnerabilidades, para as diferenças de cada mulher. Bom, dito isso, eu queria trazer também para vocês o que eu estou chamando de um pressuposto, ou seja, um pano de fundo do que vem acontecendo no nosso país nos últimos anos. Então, eu queria dizer para vocês que durante os 30 anos do SUS, a maioria de vocês talvez já conheça, já tenha escutado falar do SUS. O SUS ele começa a ser constitucional, a acontecer no nosso país desde 1988. Acabou de sair um artigo num jornal assim, de ciência muito importante no mundo, que chama The Lancet, que trouxe para a gente o que é que aconteceu nos últimos 30 anos do SUS. Então, a importância dos 30 anos do SUS no Brasil nas várias unidades federadas, quer dizer, em todas as unidades, todos os estados do país. E essa mudança foi muito importante. A gente teve um impacto que a gente chama do impacto SUS, um impacto importante na diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, do acesso e possibilidades à construção de uma saúde integral, ou seja, a gente poder pensar na atenção à violência contra a mulher, na possibilidade de uma contracepção no dia seguinte, de um planejamento familiar adequado, né? Um planejamento, na verdade, reprodutivo adequado com a escolha da mulher, enfim, com todas as suas questões. Então, de 90 a 2015, esse artigo traz para a gente que tudo isso melhorou no país. Mas de 2016 para cá, a gente tem tido uma reversão dessa queda. Ou seja, claramente, desde o momento do golpe para cá, que traz junto um momento de desinvestimento na saúde, né, dos recursos financeiros para o SUS, para o nosso Sistema Único de Saúde, e isso começa a mudar bastante, né? Nós temos hoje no país, temos hoje já esse a mais, né? Temos no país em torno de 150 milhões de pessoas que eram SUS dependentes, ou seja, dependiam só do SUS.
com toda essa austeridade, com a crise econômica, com tudo que foi acontecendo no país, nós passamos a ter a mais, até o último ano, pelo menos 3 milhões a mais de pessoas que se juntam a esse número de pessoas de serem 100% SUS dependente, né? Então o Brasil está assistindo a esses aumentos e as quedas de cobertura, e a gente vai tendo problema no risco de surgimento a epidemias. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com o sarampo, coisas que já estavam controladas no passado, mas que a gente, com esse desinvestimento, vê voltar a acontecer. Então, um dos motivos também que estou aqui com vocês é poder entender e pensar que é nosso dever evidenciar essas questões, aquilo que está acontecendo no nosso país. Falei do artigo para vocês, né? Chama Transição da Saúde e da Doença no Brasil em Unidades Federadas. Eu vou deixar à disposição para que vocês possam ler o artigo. Então, como eu falei para vocês, um aumento na expectativa de vida, diminuição da morte na infância, morte materna, diminuição por mortalidade por desnutrição, diarreia, doenças preveníveis, aumento do acesso na atenção básica, aumenta políticas públicas específicas para as mulheres, tanto mulheres em situação de violência, as questões LGBTs, um olhar muito específico para as mulheres negras, porque quando a gente tem a mudança que vai sendo comparada de 90 a 2015, que é tudo uma curva de queda, né? A gente vai mostrar para vocês que é tudo uma curva de queda. E quando chega de 2016 para cá, na verdade já na transição 2014 para 2015, 2016 vai piorando, essa queda deixa de acontecer, ela começa a estabilizar e até a subir um pouco. Né? Entre essas questões a gente tem, por exemplo, o aumento da mortalidade materna, que é um dos indicadores mais importantes em relação ao desenvolvimento de um país, porque a mortalidade materna é um tipo de mortalidade materna, é a morte de mulheres por qualquer razão vinculada ao fato da gestacional, seja a gestação até o fim ou não. Um aborto, por exemplo, uma morte por conta de um aborto, ela entra numa categoria de morte materna, uma morte no puerpério. Então, é uma morte que a gente diz totalmente evitável, que não é para acontecer. E o Brasil é um dos países que tem maiores taxas, e isso tem a ver com um monte de coisa na organização dos serviços de saúde, né? Por exemplo, as maternidades ou os espaços de atender a mulher serem sempre aqueles espaços menos adequados, menos cuidados, e a mudança também de intervenção para isso. Então a gente tem às vezes uma diminuição dos leitos que seriam para a gente, e sempre se prioriza, quando vai ter uma reforma ou algo desse tipo, outros espaços, por exemplo, centros cirúrgicos, a parte da ortopedia, mas esse espaço de atendimento da mulher é como se fosse algo assim muito normal. As mulheres adoecerem, se cuidarem, como se as mulheres fossem só fortes, e a gente sabe que todo mundo precisa de um cuidado humanizado e delicado, né? Então, e uma coisa importante quando a gente pensa nesse impacto da diminuição do SUS e tudo mais, né? É a gente saber que houve um aumento da mortalidade prematura, isso para todo mundo, entre doenças crônicas para pessoas de 30 a 69 anos, um aumento de suicídio, que é muito maior em mulheres. Um aumento da mortalidade materna, como eu falei, mas uma coisa importante dizer é que é especialmente em mulheres negras, fazendo aí essa vinculação que a gente tem uma grande pensadora, Eliette Saffioti, que ela falava de uma coisa que é a teoria do nó, que ela diz que está diretamente ligada à diminuição de desigualdade quando você olha para as questões de gênero, para as questões de raça, cor, né, e para as questões de classe social. Então não é que uma coisa se sobrepõe à outra, mas isso vai se potencializando, ou seja, vai piorando, vai aumentando se a gente não olha com cuidado para a diminuição de todo esse tipo de desigualdade. Em torno de 60% das mortes maternas que seriam evitáveis são de mulheres negras. Então a gente também tem que olhar para essa população, entender o que é que está acontecendo. Então a gente trabalha com uma coisa que a gente chama, uma tese que a gente chama de sobrecarga do SUS. Então é claro que se um monte de gente deixa de ter plano de saúde e volta para o Sistema Único de Saúde, se a gente para de ter recursos, né, de financiamento, tudo isso vai impactar no que a gente chama de sobrecarga do SUS. E o que é que acontece? O desemprego, a redução da renda média, o aumento da pobreza extrema, a questão da violência, o estresse, depressão, tudo isso acontece cada vez mais em momentos de dificuldade, de crise econômica e também de crise com o que seriam nossos ganhos, né? A gente já avançou tanto em relação à autonomia das mulheres, aquilo que as mulheres têm direito de poder escolher o que fazer com suas vidas, como lidar com sua sexualidade,
pensar até na questão mais geracional, essas questões. Então, isso é fundamental que a gente entenda, que é o que eu vou chamando aqui no nosso material, do que as mulheres têm a ver com isso, né? As mulheres têm a ver que a gente defende uma saúde integral. E se você tem menos recursos, se você tem menos investimento, isso vai atingir diretamente a nossa saúde de várias formas. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de sobrecarga, de cansaço, de mais adoecimento, de mais infecção do trato urinário, de mais depressão, de muitas coisas que vão acontecendo quando a gente fala de saúde integral. E saúde integral é como se eu dissesse assim: toda mulher merece ter uma assistência para o que quer que ela seja, não é só aquilo que organiza. Então, às vezes, as pessoas nas políticas públicas organizam assim, só saúde que eles chamam materno-infantil. Então, e a mulher que decide não ser mãe? E a mulher que se relaciona com outras mulheres, né? E as outras questões, as outras vulnerabilidades? A gente tem que levar em conta tudo isso, que a mulher... E a violência contra a mulher? Vocês sabem que a violência é uma das coisas mais tristes e importantes, e que o Brasil é um dos países que tem maior taxa de feminicídio. E quando a gente diz que tem uma diminuição no investimento dos recursos para o SUS, ele não é só quantitativo. Houve uma diminuição no primeiro ano que foi feito o congelamento, que eles congelaram uns 20 anos, já teve uma perda, uma diminuição de quase 9 bilhões de reais de investimento. E isso não é só o quanto, é o como. Em relação, por exemplo, à política para enfrentamento da violência contra as mulheres, o governo Temer tirou em torno de 61% dos recursos de atendimento às mulheres em situação de violência. Então isso é muita coisa, né? Algo que já é difícil de ofertar, que a gente já tem uma rede com muita fragilidade, fica pior ainda. Então o que a gente diz quando a gente fala das diretrizes políticas, a atenção integral à saúde da mulher, a gente diz o seguinte: que os governos deveriam pautar uma saúde integral da mulher em todos os momentos da sua vida, né? Seja criança, seja adolescente, seja mulher, seja quando estiver idosa, enfim, nessa construção geracional em todos os sentidos, pensando na sua saúde física, mental, emocional e por meio da defesa e do fortalecimento do SUS, que é o SUS que nos aporta e nos dá suporte para isso. E é isso, né? O golpismo, a gente chama assim que o golpismo fascista, ele tem um projeto de desmonte do SUS e de terceirização do sistema de saúde. E a gente vai perder muito com isso. Todas as pessoas, em qualquer classe social, com ou sem plano de saúde, sem o SUS, todos nós usamos o SUS, né? Quando a gente bebe água, quando a gente faz um atendimento, quando a gente toma uma vacina. Então, nos diz respeito a todos, né?